Olá, ouvintes e telespectadores da nossa rede Alesp. Estamos aqui com mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou conversar com o Felipe Pimentel, que é jornalista, ele mora em Portugal, né, Felipe? A gente vai falar sobre o isolamento aí em outros países. Tudo bem com você? Prazer em tê-lo aqui no nosso programa, Felipe. Muito obrigado. Tudo bem comigo, sim. Tudo bem. Que bom. É, Você estava me falando aí, você estava me falando que você está aí em Portugal, né? Há pelo menos uns. Você falou em março que você chegou, não foi? exatamente. Então você Quando eu está aí cheguei aqui em confinado. Portugal, quando eu cheguei aqui, ficou no ar uma coisa de que nunca chegaria em todas as cidades, de que era uma coisa, uma realidade distante. E, e de repente explodiu, né? No mundo inteiro, aqui em Uhum. Portugal, inclusive. Quando eu cheguei aqui só tinha 2 casos em Braga. E as pessoas não imaginaram o que ia crescer. Era como se fosse uma coisa só da China, só da Itália. Ninguém imaginou que essa realidade viria para cá, que na Espanha seria o segundo mais contaminado do mundo. É complicado, né? Quer dizer, as pessoas incrédulas, né? A gente estava falando há pouco antes de começar essa entrevista, eu e você, né? Sobre, né, o mundo globalizado, né? Então, acho que principalmente os países mais desenvolvidos, né? Os países aí da Europa não tomaram, né, as medidas de proteção, né? Logo no começo ou antes e acabou, como aconteceu com a China, né? Os Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos, depois da China, já é, né, o primeiro país contaminado aí, né, com essa pandemia do jeito que está. E, graças a Deus, hoje a China já, né, diminuiu bastante, os comércios aí, né, a economia já está começando a funcionar, os comércios abrindo, mas enfim, eu queria que você me falasse mais aí da tua situação, né, em Portugal. Como é que está Portugal hoje, né? Todos os comércios aqui, quando você chega, já tem na porta um álcool em gel para você limpar as mãos e tem um cara para fiscalizar que aquela ação ali está sendo feita. Você vai chegar no local, vai higienizar suas mãos e vai poder entrar. E tem também outra pessoa que está contando o número de pessoas que estão entrando, para poder fazer uma lista de espera se não puder entrar no momento. Entende? Uhum. Isso E é é isso. importante, né? Aqui já tá bem tranquilo, bem controlado mesmo. A perspectiva para as próximas semanas é muito boa. E já fala-se até em viagem, né? Aqui dentro da Europa. Ah, que bom, né? Mas antes disso, conta pra gente como é que estava aí no começo, né, dessa situação, dessa pandemia. No começo eu tenho até algumas fotos aqui que eu posso te mandar depois. As filas Ah, que quilométricas bom. no supermercado, não se encontrava nada no mercado. Açúcar foi o primeiro item de necessidade básica que acabou. Tinha-se maior dificuldade de encontrar açúcar. Hum. Arroz começou a acabar. Carne vermelha, então, era muito difícil de encontrar. Eu lembro teve uma vez que eu fui no mercado que só tinha peixe. Carne, frango, tudo tinha acabado, que são as coisas mais comuns que as pessoas compram. Então, a primeira reação aqui na Europa foi estocar comida, estocar tudo que se podia. O álcool em gel foi superflacionado aqui também. Chegava-se a pagar 20 euros no vidrinho de álcool em gel. Caramba, que absurdo, né? Mas aí é que tá, essa questão também de estocar comida, como você acabou de falar, na realidade a gente vê que é um erro, né? Apesar do medo das pessoas, né? Também você não pode culpá-las, né? As pessoas ficam receosas com medo, mas isso não é o certo, né? Você estocar comida, porque você acaba prejudicando também, né, outras pessoas que necessitam, né? Então, o estoque de comida Exatamente. leva... exato. Agora, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, determinou medidas aí para
né, para essa pandemia, né? Eu queria que você falasse da quarentena, tá? Aí em Portugal. Como é que foi a quarentena aí no país? Aqui as pessoas cumpriram bem a medida. As ruas ficaram Hum. desertas, estação de trem deserta, metrô. Não se via ninguém na rua, nenhuma alma viva, tanto de dia como de noite. Um ou outro carro, sabe? Mas pessoas que tinham justificativa para poder sair ou profissionais da saúde. Que as pessoas receitaram. Desculpa. Que as pessoas Hum. aceitaram bem as medidas impostas pelo governo e por isso que está controlado. Eu acredito que o pensamento é outro, né? As pessoas são bem mais evoluídas intelectualmente. A notícia chega mais rápido até as pessoas. E por isso que a gente teve esse resultado, esse controle que está tendo agora e já está tudo liberado de novo, né? E até o dia 2 de junho, estima-se que já vai estar 100% aqui. Mas você diz liberado, tudo aberto, comércio, tudo, sem restrição, Tudo. sem nenhuma restrição A de única, nada, ou abrir única tanto. Ah. restrição é obrigatório uso de máscara. Obrigatório uso de máscara. Os comércios não te deixam entrar não deixam você entrar sem máscara. Mas fora Uhum. isso aí tá tudo controlado. Aqui tá bem tranquilo. Agora, esse uso de máscara, isso já determinado, já desde o começo, ou como foi aqui no Brasil, né? Que foi há pouco tempo, há poucos dias, que foi baixado o decreto, né? Pelo governo, obrigando as pessoas a usarem máscaras em qualquer estabelecimento, ou supermercado, farmácia, né? Não entraria ou não entra, né? Sem a máscara. Mas isso foi há pouquíssimos dias. Foi a mesma coisa, do mesmo jeito aí em Portugal? Começou a haver uma fiscalização maior sobre as máscaras depois que liberaram para os pequenos comércios, que é os salões, restaurantes. Depois que as pessoas que Uhum. foi liberado para as pessoas saírem na rua, que começou a haver a fiscalização da máscara. Porque até então as pessoas estavam seguindo à risca a quarentena aqui. Uhum. E você soube e via também, como a gente tem visto aqui no Brasil, por isso que eu falo, né? Tudo é questão de consciência, né, o Felipe? A população também tem que ajudar. Não adianta você colocar a sua culpa no governo, porque o governo tomando medidas aí, como foi tomada aqui, no caso da restrição de circulação de veículos, né? Fizeram aqui veículos com placas pares e ímpares, né? Nos dias pares, só os veículos andariam na rua com placas pares, né? E nos dias ímpares, né? Os automóveis andariam, né? Com placa final ímpar nos dias ímpares. Acabou essa medida, durou, sei lá, 2 dias, acho que no máximo não deu certo, né? Porque o que acontecia? As pessoas deixavam o carro em casa, né? Iam trabalhar, iam fazer suas coisas de metrô, né? De transporte coletivo e acabou, né, a coisa ficando mais ainda complicada, né? A aglomeração maior ainda, claro, né? Todo mundo dentro, o ônibus cheio, o metrô cheio. Então caiu por terra essa medida que foi implantada, né, aqui em São Paulo, pelo menos em São Paulo, né? E acabou complicando. Então o prefeito aqui acabou, né, tirando essa medida e voltou o rodízio normal que a gente tem aqui de carros normais, né? Nos dias, os carros com final, tem os dias para rodar com placa par e ímpar, mas não dessa maneira mais, né? O rodízio voltou a ser normal, com os dias que tem que rodar os carros e os dias que não tem que rodar nas estradas aqui, né, nas vias, enfim. Mas foi uma medida que acabou não dando certo, né? Que medidas foram tomadas aí em relação a isso? Teve esse tipo de medida aí em Portugal, não? A sua circulação de veículos. É. Em relação à circulação de veículos, foi limitado no começo da pandemia, da quarentena, para os veículos, para as pessoas se locomoverem dentro dos seus bairros, das suas zonas. Não podia passar de uma zona para outra. Hum. Essa foi a principal medida tomada nesse sentido aqui. Só que eu acredito que, se a gente for comparar aqui Portugal com o Brasil, em questão territorial, em questão de organização, eu acredito que houve um desespero aí no Brasil com as medidas tomadas, porque não se sabia
se isso ia afetar o Brasil, não sabia como ia organizar esse tanto de pessoas. É muito mais difícil a gente falar de 200 milhões de pessoas do que É. o número de pessoas que tem aqui. É realmente muita gente. Não, você tem Muita razão. gente. Se você for fazer a comparação, né, o Brasil é um país muito grande, né? 200 milhões de habitantes, ou mais de 200 já. Então, não dá para comparar, né? Proporcionalmente falando, não tem o que dizer, né? Mas as medidas acabaram sendo tomadas no Brasil um pouco tardias, né? Logo no começo dessa pandemia. Então, complicou um pouco aqui. Mas a gente está, né, o governo, as autoridades estão lutando para tentar, né, abaixar essa curva aí do coronavírus. Infelizmente, a gente já está com o número de mortes e infectados, né, bem grande. Espero que isso comece a descer, né, essa curva ser achatada, mas se luta para isso, né, em todos os lugares, praticamente em quase todo mundo que a gente está vivendo essa pandemia. E você como jornalista, claro, você tem notícias, né, não só aí de Portugal, como praticamente do mundo inteiro. Como é que você está vendo, né, essa pandemia no resto do mundo, dos países que, né, estão com essa pandemia? Recentemente eu recebi aqui nos grupos vídeos de pessoas na Itália comemorando a melhora que a Itália está tendo em relação a antes, Uhum. as pessoas voltando às ruas e vendo tudo diferente, rios despoluídos, o ar está mais limpo, as pessoas estão começando a ter gratidão e olhar pelo lado positivo disso tudo que aconteceu, sabe? Claro enfim, a gente não está entrando naquele mérito das pessoas que morreram, de tudo que aconteceu, mas muitas pessoas estão olhando pelo lado positivo disso tudo. O que que isso trouxe de positivo para o mundo, né? Porque se você Claro. olhar tanto aqui quanto o pico do Himalaia, né, por exemplo, que foi visto depois de 30 anos, o fenômeno da fluorescência no México, que as praias estão voltando a trazer isso aí depois de muito tempo que não vinha. Então, acredito que tem uma onda de pessoas aí olhando pelo lado positivo disso tudo que aconteceu. E eu acredito que depois disso tudo o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? As nações estão se unindo em prol de um bem comum. Claro que a economia não está tão estável na maior parte dos lugares, só que eu vejo que o mundo tá renascendo. Eu acredito que vai mudar muito a relação como as pessoas vivem depois dessa pandemia e a questão do egoísmo também, né, das nações. Eu acredito que é uma hora que todo mundo tem que se ajudar. Ainda Uhum. ontem eu estava lendo uma matéria aqui do presidente Donald Trump que ele diz que a vacina que está sendo feita lá tem que começar a ser distribuída nos Estados Unidos. Só que o ministro da Saúde diz que é, é de bem comum, humanitário, né? Que não tem que ter essa distinção de americano ou não, que é uma coisa do interesse do mundo inteiro. Eu acredito que os governos estão começando a se unir nesse sentido e que as coisas vão começar a melhorar a partir de junho. Isso. Continua. O que que você ia falar mais? Outra coisa também que tem uma especulação muito grande nas ruas que a gente ouve é que o governo ele já sabe, já estimou, já fez muitas perspectivas, gráficos de quantas pessoas vão morrer e que eles estão esperando por isso, que a pandemia aqui, que a quarentena, ela não serviu para preservar as pessoas, serviu para poder construir hospitais e o governo se preparar para o que está vindo, para o que está por vir, porque eles acreditam que vem uma segunda leva aí. Uhum. Você está falando aí dos Estados Unidos, né? Maior potência mundial. E a gente sabe que os americanos, né? Claro, eles se acham, tem aquela coisa toda que, né, é o melhor país do mundo, é a maior nação, enfim, tudo para eles é grandioso, tudo. E existe também esse lado também egoísta, como você acabou de citar aí do Donald Trump, né? De a vacina aqui, né, para os Estados Unidos, tudo, quer dizer, não pensando nas outras nações, enfim, eu acho isso de um egoísmo muito grande. Eu queria saber de você,
Se você tem informações aí, no caso do... Claro, a gente sabe que essa vacina leva aí de pelo menos de 1 a 2 anos, né? 1 ano e meio, mais ou menos, para ser, né, para ser feita, para se dizer, olha, tem uma vacina para combater esse vírus. Aí em Portugal, você tem informações de testes sendo feitos para a descoberta de uma vacina para esse coronavírus? Portugal ele está bem devagar no sentido de pesquisa em relação aos outros países. É como se eles estivessem esperando vir alguma coisa boa, mas eles não estão investindo tanto, até onde eu sei. Hum. Eles não estão investindo como os outros países. Portugal, por enquanto, ele está guardando, sabe? Porque se tem aí, né, você tem visto notícias aí de que, claro, né, Estados Unidos, principalmente, né, investindo aí nas vacinas, pelo menos já testaram aí 7, 8, 9 vacinas, né, até chegar a uma que realmente dê resultado, né, para vacinar todo mundo, as pessoas, né, Uhum. para combater esse coronavírus. É complicado, né? Isso aí demanda em laboratórios vários testes, enfim. Né? Não dá para. Tem que se testar primeiro em animais, tudo. Aí depois tem as cobaias humanas, eu chamo assim, né? Que são as pessoas que Uhum. são testadas também, né? Depois. Mas ainda não se chegou nem a isso. Então, por enquanto, os testes aí estão sendo feitos in vitro, né? E em seguida em animais. Mas nos seres humanos, né, teve já testes em seres humanos aí com algum tipo de vacina para tentar se descobrir a eficácia dela. Mas, né, ainda está complicado, isso demora, a gente sabe disso, como eu te disse agora, leva pelo menos de 1 ano e meio a 2 anos para se ter uma vacina certa, né, correta num combate ao vírus, tanto esse como outros que a gente já passou, né? Como a gripe espanhola, É. H1N1, influenza, todos esse tipo de vírus que a gente conhece, E, né? e nenhuma Oi. vacina é 100% eficaz, né? E, infelizmente ainda tem aquela pequena porcentagem de pessoas que toma a vacina e tem efeito reverso, né? E como se trata de que a gente nunca se ouviu falar de uma crise tão séria como essa, tem uma onda crescente de pessoas que não vão tomar essa vacina. Estão fazendo Uhum. grupos, estão fazendo manifestações para ninguém tomar vacina, que essas primeiras vacinas não vão funcionar, que ainda vão morrer muitas pessoas que tomarem a vacina. E está crescendo aqui esse pensamento. Se você for comparar, você tem, vamos dizer assim, a gripe espanhola, né? Morreram, na época dessa gripe espanhola, mais de 50 milhões de pessoas, né, no mundo. E olha que a gente está falando de 100 anos atrás, né? Quer dizer, naquela época, então, não se tinha ainda nem a tecnologia que se tem hoje, né, Felipe? Então, quer dizer, Exatamente. não dá para você comparar, né? A gripe espanhola disseminou mais de 50 milhões de pessoas, gente. Mas, 2 anos depois, ela tinha sido, né, erradicada. Então, quer dizer, é o tempo que se leva mesmo, como eu falei agora, né, desses 2 anos, entre 1 ano e meio a 2 anos, 1 ano. Mas eu acredito que isso seja um pouco mais rápido no atual momento que a gente vive, né, de tecnologia, toda essa coisa. Quer dizer, naquela época não tinha isso. Então fica meio, né, não dá para você fazer essa comparação. É difícil, é claro, isso aí são testes e testes que são feitos, mas você tem muito mais chance de resolver, né, num curto tempo, num curto prazo hoje, do que há 100 anos atrás. Isso é fato, né? Me diz uma outra Exatamente. coisa. E a questão, Exato. Oi, a continua, questão da continua. globalização, né? Hoje a informação ela chega muito rápida de um país para o outro. Hoje as nações elas podem se unir em prol de uma pesquisa comum, de um bem comum, como está acontecendo agora. Antigamente existia também as comunicações, só que não eram tão rápidas como agora, né? É verdade, hoje uma tecladazinha, né? Você tecla aqui, já está do outro lado do mundo. A gente mesmo está falando aqui, olha aí, ó. Tá aí um grande exemplo, né? Eu aqui no Exatamente. Brasil, em São Paulo, você em Portugal. Então, quer dizer, basta um clique, né? Você imagina 100 anos atrás, você nem imaginaria isso, né? Jamais, imagina, mas não tem nem como, né? E se Isso, um passou por cientista, isso. por exemplo.
O cientista Ah, descobria uma informação em um lado do mundo, aí ele precisava de opinião do outro, já era um mês, 2 meses para a carta chegar, aí até que a é. carta voltava de novo, e isso aí, o tempo ia passando, né? Exatamente. Hoje um clique, né, Felipe? Você tem informações, você tem, né, avaliação de testes, né? Tudo isso num clique só. Antigamente, como você citou mesmo agora, levava dias e dias, semanas, muitas vezes, até meses, né, para chegar e se ter uma resposta de volta de tudo isso. Hoje, bastou clicar, acabou. Me diz uma coisa, você tem números aí hoje da pandemia aí em Portugal? Eu digo números de pessoas infectadas ainda e número de mortes, alguma coisa assim, para passar aqui para informar para gente? Como é que está essa questão aí em Portugal? Não, Deixa só se eu você tiver, claro, pegar se aqui para não você. na mão assim, não é? Porque é só para a gente ter ideia, né, de comparações assim, até com o Brasil, né, com outros países, Estados Unidos, que tem o maior número, né, de mortos hoje. Claro, depois da China, a China já não tem mais isso porque já não teve mais, né, nenhum caso, pelo menos pelo tempo que eles passaram, que a China passou, não teve mais casos, né, de morte do coronavírus. O número aqui que está me intrigando aqui em Portugal é o Hum. número de recuperados, que essa semana subiu de 1.138 para 7.590. Então, o Nossa, que número de bom, pessoas que cara. estão se recuperando e saindo dessa é muito grande. Maravilha, isso é uma O, ótima notícia. o verão europeu está ajudando bastante também, né? Porque aqui, como, Uhum. como a Europa é muito fria, dissemina mais rápido esse vírus, né? Semana passada começou o verão aqui, tá muito quente. Então, Ah, muitas pessoas isso. estão especulando também que veio na hora certa, né, para ajudar a conter essa pandemia. Até porque o vírus, né, o problema dele, que acaba disseminando, né, mais ainda, é a questão do frio, né, da temperatura, tudo. Ele morre ali em ambiente quente, né? O Brasil, mesmo assim, o Felipe, o Brasil, que é um país tropical, né, mesmo assim está na situação em que a gente está. Hoje, como o terceiro país, né, com maior contaminação dessa pandemia, desse vírus, né? Então, e o Brasil é um país tropical, né? Um país quente, um país, né? Mas o vírus ele é mais, né, propício aí no caso a países frios, né? Mas Uhum. mesmo assim está acontecendo o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Você tem aí países quentes, né, que estão infectados, né? Enfim, com uma grande escala aí de pessoas infectadas com coronavírus, mesmo sendo países, né, tropicais, como o Brasil, como eu citei agora. Mas a gente tem que lutar, tem que combater, né? O que importa é descobrir, de qualquer maneira, continuar mantendo, né, esse isolamento, como a gente está fazendo aqui no Brasil, né, que tem sido feito, né, até encontrar uma vacina para acabar, né, com esse vírus. Então, continuar lutando aí, pesquisando, fazendo. Aqui no Brasil, a Fiocruz tem feito, eu soube de uma notícia agora há pouco, que a Fiocruz já está com fez os testes em camundongos, tudo, e vai começar a fazer testes dessa vacina em seres humanos. Vamos ver, né? Mas eu já tive ontem essa notícia aqui, de que a Fiocruz já está com né, com uma vacina aí desenvolvida, claro, de teste, né, não tenha dúvidas, mas que já pode ser testada em seres humanos, né? Agora, outra coisa, você vai ficar por aí, Felipe? Como é que é? Ou foi pela situação mesmo, pela pandemia? Devido às circunstâncias atuais, eu acredito que não seja a hora de voltar agora. Ah, então você não foi para ficar aí definitivo em Portugal. Não. Você Foi foi fazer devido às algum circunstâncias trabalho? alheias e Ah, adversas à minha vontade. Eu vim para poder ser diretor de uma empresa de marketing. hum. Exatamente no E momento que aconteceu tudo isso, né? Esse com vírus, cinco, essa com pandemia. 5 dias, com 5 dias que eu trabalhei, a empresa fechou. Caramba. E eu pensei em voltar. No começo não teve como, né, devido aos voos
cancelados enfim, tudo Uhum. começou a acontecer. Só que hoje os pensamentos são outros, né? Eu acredito que quem está aqui fora e quem está nos lugares que já está controlado, eu acredito que não seja hora de voltar, porque a gente não sabe como vai ficar ainda aí no Brasil. Não, é verdade. Aí você não teve como, né, sair daí até. E também, né, não só disso, que você fica receoso também, né, de ter que sair, de pegar um voo, né, eu digo, antes das medidas tomadas aí, né, de proibição de voos, de cancelamento, enfim. Mas você fica também, né, da tua parte, a gente fica receoso. Falar, será que eu entro num avião, cara? Mesmo se tivesse, né, não tivessem fechado aí os aeroportos, né? Você fica meio, né, com medo. É, de Outra voar, coisa, voar tantas horas, né? E tem alguém infectado ali no voo e todo mundo respirando ali, é complicado. exatamente. E me diz uma coisa, e fronteiras aí? As fronteiras de Portugal foram fechadas, chegaram a serem fechadas aí? Chegou, teve uma época que lockdown, né? Tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai. Uhum. Então aí Só teve o que lockdown. teve lockdown. Nem o voo entrava nem saía, tava bem controlado mesmo. É, Nem aqui não dentro foi da Europa, determinado nem ainda, da né? Europa para o Brasil. Uhum. É, aqui não foi determinado, aqui pelo menos em São Paulo. Algumas cidades, sim, né? Por exemplo, São Luís do Maranhão, né? Foi determinado, está tendo lockdown, né? E algumas cidades aqui do Brasil tem, mas São Paulo, que é a maior cidade, né, aqui, praticamente a gente tem no estado mais de 40 milhões de pessoas, né? Só na capital 12 milhões e pouco, né? Mas em São Paulo ainda está em vias de, né? Se, né, a população, as pessoas, o povo não tomar consciência, né, que se tem que baixar essa curva do coronavírus, eu acho que as autoridades realmente vão determinar o lockdown, né? Aí não vai ter jeito. Mas está em vias de, naquele perigo, né? De, vai, fecha, não fecha. Por isso que o governo aqui estava tomando essas medidas, né, em relação ao transporte, né, das pessoas ficarem em casa, multas também. É, as pessoas estão sendo multadas aqui se estiverem sem a máscara, se estiverem E foi uma desprotegidas, né? coisa, Sérgio, que deixou tanto eu, que sou brasileiro, quanto outros brasileiros que vivem aqui em outros lugares da Europa chateados, porque o Brasil ele conseguiu instituir uma crise política dentro de uma crise de saúde global, sabe? E isso, Uhum. assim, é uma coisa difícil para a gente que está aqui ver o nosso país tendo várias crises dentro de uma crise que já está aí no mundo inteiro e mesmo assim as pessoas conseguirem se desunir, ainda que em vez de se unir, que era o momento de estar todo mundo junto, dos governos, tá todo mundo ali sentado e planejando, né? Como que a gente vai sair disso? Como que a gente vai salvar o nosso país? Então é muito triste de ver a situação. É, eu imagino, você como Eu fiquei muito brasileiro, triste. né? Imagina a tua aflição, né, de estar fora, né, do país, tá aí em Portugal, em outro lugar, em outro país. Eu imagino a tua aflição vendo o teu povo, né? O povo brasileiro passando, né, essa complicação toda por causa dessa pandemia. Mas pode ficar tranquilo que a gente está lutando aqui, viu, Felipe? Não tenha dúvidas, a gente vai, né, logo, logo sair disso aí. É a esperança de todos nós aqui. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, para isso, as pessoas precisam, né, cumprir as regras determinadas pela Organização Mundial da Saúde e pelas autoridades, né, brasileiras. Essa, né, é a grande aposta aqui para que as pessoas cumpram isso. Nada, a gente sabe, a gente estava falando do país tropical, você tem praias aqui, então isso contribui muito. Já estavam as pessoas, foi decretado o feriado aqui em São Paulo, né? Antecipado o feriado aqui, e foi ontem e hoje, né? Então as pessoas já estavam indo, cara, descendo para a praia. Quer dizer, é um absurdo, entendeu? As pessoas precisam ter consciência disso.
E as cidades, claro, fazendo barreiras, né, para que as pessoas não entrem. Pô, tá certo, cara, é complicado, é a consciência do povo, né? Tem que ter, cara. Isso não é um feriado, entendeu? A antecipação desse feriado foi feita aqui em São Paulo exatamente para que se contenha mais aí essa curva do coronavírus, para que as pessoas fiquem mais em casa. Parece que tem gente que entende que você está, né, num feriado, então você vai aproveitar o feriado. E não é isso, né? A antecipação foi imposta para que essa curva diminua. É uma outra medida tomada aqui pelo governo de São Paulo, entendeu? Então, a gente fica receoso disso. As pessoas que estão cumprindo direitinho estão pagando por isso. Eu, entendeu? Minha mulher, por exemplo, meu filho. A gente não sai de casa, entendeu? Há 2 meses e pouco. Para nada, a não ser o essencial, que é comida, né? De ter que ir ao supermercado. Só. Fora isso, aí as pessoas que cumprem essas determinações acabam pagando, né, numa situação dessa, pelas outras que não estão, parece que não estão nem aí, achando que não vai acontecer, né, com elas. Eu acho que só acreditam quando acontece dentro da tua família. Aí você perde um parente, um Exatamente. filho, um pai, uma. Aí vai o indivíduo, o sujeito para a televisão. Olha, realmente vocês têm que tomar cuidado, sabe? Porque eu acabei de perder minha mãe e meu pai. Aí dói, né, Felipe? Parece que as pessoas É só que nem a acreditam quando questão acontece com do. elas. É que nem a questão do acidente de trânsito, né? Até quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu via tantos acidentes, tantas coisas, e sempre vi na televisão, só que parecia tão distante da minha realidade, parecia que seria uma coisa assim impossível de acontecer, até acontecer com minha mãe. E minha mãe Hum. vinha a óbito. E eu vim ter noção da consciência, da importância ali, de estar seguindo as placas, de ter uma direção consciente. E até sou meio careta com isso, com relação ao trânsito, sabe? E eu acho que é a mesma coisa do coronavírus. As pessoas, elas esperam que aquilo ali é uma coisa longe, que aquilo ali é uma coisa que nunca vai acontecer com elas, que nunca vai chegar perto delas, até acontecer com o conhecido. Então tem muita gente que está esperando o vizinho, um familiar, alguém pegar para poder começar a agir. Sendo que tem até aquela questão da sabedoria, né? Que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, falta sabedoria nas pessoas de ver que muitas pessoas erraram, não se preveniram e, poxa, ali aconteceu isso já, vou cuidar aqui para que não chegue aqui. E cada um fazer a sua parte, né? O governador, o presidente, ninguém vai poder fazer tudo pelas pessoas. As pessoas É, também têm que fazer a sua parte. É um processo que todo mundo tem que dar as mãos. é isso aí. Felipe, acho que a gente chegou aqui ao final do programa, viu? Eu queria agradecer aí a tua participação, você em Portugal, eu aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Mas foi ótimo conversar com você e agradeço você ter concedido essa entrevista para a gente. Você tem o mesmo trabalho que eu aqui, somos dois jornalistas e a gente tem que estar sempre informado e passando as informações para as pessoas, né? Queria agradecer a tua participação, tá bom? E até uma próxima vez aí. Até uma próxima. Obrigado. Valeu, eu que agradeço, Felipe. Pois é, pessoal, esse foi o Alesp Conecta de hoje, falando sobre o isolamento em outros países. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.